Então vamos lá, vamos ler um texto base. Amados, cada vez que eu tomo meu tempo estudando um pouquinho sobre esse tema, mais desperta a minha atenção. Hoje eu falei com o meu pastor durante a tarde, né? Conversando com ele, eu falei, estou estudando koinonia, eu não gosto tanto de estudar o grego assim, as coisas, mas mergulhando um pouquinho, foi muito legal sobre esse tema que eu já compartilhei algumas vezes. Amém, amados? Então vamos lá, eu vou ler um texto para vocês. Qual o efeito da comunhão? Eu falei nos outros cultos e falei principalmente no culto passado, né? Que foi domingo, eu falei sobre, a igreja primitiva tinha uma comunhão da sua vida com Deus. Eles tinham comunhão no âmbito material e eles tinham comunhão também na adoração. Eram unânimes nessas coisas. Amém, amados? Então todos insistiam e a Bíblia fala perseveravam. Perseverar, tá duro de falar isso porque hoje em dia ninguém gosta mais de perseverar, de esperar as coisas, mas é a lógica que tem que ter um processo para eu chegar no resultado. Quem pode dizer amém? Tem que passar por isso daí, não tem jeito. O processo às vezes é um acertar e errar. Quem aqui já acertou ou errou? Né? Hoje eu estava escutando um pouquinho sobre liderança durante a tarde, aí escutei um autor que eu gosto bastante, que foi pastor 25 anos, mas é um homem que trabalha com liderança, então ele fala assim, você pode sair do fracasso para o sucesso, mas você nunca sai das desculpas para o sucesso. Então tem certas coisas na nossa vida que nós devemos perseverar. Chacoalha quem está do seu lado e fala, parabéns. Fala, você já sobreviveu até quinta-feira, né? E ainda chegou no culto. Amém, amados? Deixa eu compartilhar um texto. Qual é o efeito que existia na igreja primitiva após eles perseverarem unânimes em um só coração, na comunhão, no partir do pão, de casa em casa? E o efeito é só, da multidão dos que creram, era um coração e alma, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo por eles era comum, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Olha que coisa legal, havia favor abundante sobre todos. O efeito da comunhão intensa. Vocês estão comigo? Hoje eu falei um pouquinho com o meu pastor, né, com o Deno, eu falei assim, Deno, o que mais eu tenho gostado de meditar nesses capítulos de Atos eles eram íntegros no sentido assim, era tudo ou nada. Todos participavam, em todos havia abundante graça, ninguém havia falta. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Que a gente contém essa mentalidade, às vezes, que as coisas não podem acontecer. Se eu acho que não pode acontecer com todo mundo, eu posso me enganar com qual desculpa? Por isso que não está acontecendo comigo. Estão conseguindo fazer entender? Então a igreja primitiva mostra que com a ação do Espírito Santo, com todos perseverando, é possível para todos. Então por isso está lá na nossa camiseta, Fazenda Rio Grande, 100% salva. Amém? Alguém quer que alguém se perca? Tomara que não, né? Ai, pastor, eu queria que alguém que eu não gosto. Não podemos pensar assim. Então, ok, vamos lá. Havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Que seja uma realidade entre nós, em nome de Jesus. E pouca gente creu. Que essa seja uma realidade entre nós, em nome de Jesus. Por quantos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e a depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que ele tinha necessidade. Glórias a Deus. Amém? Do corpo ali, eu não vou explicar o cenário e contexto, a gente avança nessas questões, mas eu quero focar um pouquinho na palavra, então agora falar sobre comunhão. Por que nós devemos ter comunhão? Comunhão, ela não é só comunhão no sentido de, eu tenho que ser amigo da pessoa. Comunhão ali, ela é ampla assim a palavra, ela diz respeito a uma comunhão que nós temos que ter com Deus primeiramente. Ela diz respeito a uma comunhão que se eu amo a Deus de todo o meu coração, eu amo ao próximo como a mim mesmo, e ela transcende qualquer esfera da minha vida. Então ela vai transcender a esfera material. Quem aqui ama alguém? Uns estão na dúvida, não ama ninguém, que dó, misericórdia. Né? Quem aqui ama alguém? Seu pai, sua mãe, seus filhos? Tem como eu amar alguém e não expressar materialmente ou não? Impossível. Se eu amo alguém, eu vou expressar de forma material. Você já deu um presente para a Carla, Antônio? É óbvio, a Carla já deu um presente para você? É óbvio, assim por diante. Quem você ama, você presenteia, é natural. Então, isso era uma realidade entre eles, ninguém queria ver falta. E ela também ultrapassa para o âmbito de preocupar com todos. Posso ouvir amém, amados? Então, como é fraternidade, é ampla a palavra, mas aqui eu quero usar algumas coisas. Então, por que nós devemos perseverar em ter comunhão? Porque a Bíblia diz que a igreja primitiva, o fundamento dela era a doutrina dos apóstolos. Então, primeira coisa para uma igreja ser uma igreja de verdade, no padrão bíblico, no que a Bíblia coloca, ela tem que ter doutrina bíblica.
Ela tem que ter doutrina bíblica. Doutrina que é inspirada por Deus, onde há convicção no que é escrito. Amém, pastor? Mas tem livro de um, livro de outro. Tem religião que fala que é cristã e tem livro que não está na Bíblia. Se o livro é inspirado pelo Espírito, amém, amados? Que tem consistência, coerência com tudo que foi escrito, com todos os rigores bíblicos. Ok, então, igreja tem que ter doutrina. Doutrina é a Bíblia. Andar no padrão bíblico sem... Ok, não vamos avançar nisso, porque eu quero... Segundo ponto. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Então, aqui eu quero frisar esse ponto. Se a gente for só um clube, se a gente for só um lugar de frequentar, se nós formos só um processo religioso, vai ser muito fácil, tranquila a nossa vida. Em que sentido? Você não tem vínculo nenhum com ninguém. Você vai entrar aqui nesse lugar, você vai sentar na cadeira, você vai assistir um culto, você vai aproveitar do tempo de louvor, você vai aproveitar da palavra, mas você não vai ter nada em comum com ninguém. A não ser o falar que eu faço parte da igreja, e glória a Deus por isso, amém? Não estou dizendo que não faz parte. O que eu estou querendo dizer é que, se você quiser ser igreja de verdade, você tem que ter participação e vida com as outras pessoas. Amém, amados? O processo religioso é quase que assim, eu bati meu cartão na igreja, está tudo feito, eu dou dízimo, eu dou oferta, Não. Igreja é uma família, é o corpo de Cristo. Eu não tenho como não falar que isso, obviamente... Amém. Não vamos entrar nessas discussões, mas Deus não olha para a terra e vê só uma denominação. Deus olha para a terra e vê o corpo de Cristo. Ok, amados? Então vamos ler um texto lá, vai. Fiel é Deus, pelo qual? O quê? Então, comunhão é o nosso? É o nosso o quê? Chamado. Se tem umas coisas que nós somos chamados, é a comunhão, a koinonia. De quem? O nosso Senhor. Então, primeiro lugar, reforçando o culto de domingo, mas enfatizando que um dos chamados nossos é ter comunhão com Cristo. Se eu tenho comunhão com Cristo, se eu sou um discípulo de Cristo, eu vou fazer igual Jesus fazia. Jesus só ficava sozinho por um motivo. Qual era? Orar. Né? Claro que ele não tinha casado e tinha filho, senão ele ia ter outro motivo para querer ficar sozinho. Mas, né? Mas no geral ele ficava sozinho para orar. Mas por que você está enfatizando isso, pastor? Eu quero tirar assim, e colocando assim essa semente no nosso DNA mesmo, assim, pregando e mostrando na palavra a importância de nós estarmos juntos. A importância da gente transcender o padrão de estar só na reunião da igreja, só estar nas coisas. Não, nós temos que estar num padrão de eu venho na igreja, mas eu não venho só com a intenção de pegar o culto. Quem pode dizer amém? Eu tenho que vir com a intenção de conhecer as pessoas, de estar junto com as pessoas, de ter comunhão. Obviamente, em novembro agora a gente abre células, todas as coisas, aí expande, mas eu quero reforçar que isso é um chamado nosso. É um chamado de Deus. Cada vez o mundo quer que você se isole mais, e isso só te dá problema. Só te dá problema. Quem crê que tudo que está na TV, nas redes sociais é verdade? Ninguém crê. Sim ou não? Quem acha que pode ser mentira ou pode ser verdade, levanta a mão. Ótimo. Como é que eu vou saber a verdade? Se tem fato, se eu convivo com as pessoas, se eu conheço, sim ou não? Vocês podem falar uma coisa da sua esposa, pode aparecer até uma foto dela lá com outra. Hoje em dia, com inteligência artificial, faz tudo, faz ou não faz? Ou se faz. Mas agora, tem gente que você conhece, não tem como as coisas acontecerem assim. Você sabe, então, eu estou falando dessas coisas simples, mas assim, a gente aprende sempre com alguém. É ou não é verdade? Posso aprender, obviamente, da palavra? Posso, se eu sou um autodidata, glória a Deus, mas, em suma, tudo alguém vai ter que te ensinar. Você não aprende a ler sozinho, né, escrever sozinho, alguém vai ter que te ensinar. Então, se eu fico me isolando, se eu fico só com o que me alimenta, ou o que o algoritmo me dá, eu corro o risco de ficar só com os meus interesses, com as minhas coisas e não crescer. Então, a igreja é chamada para a comunhão. Com quem? Com Cristo Jesus. Na comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, ou dono de todos nós. Posso ouvir um amém? Vai, próximo. Segunda questão a respeito de koinonia, Filipenses 3:10. Para o... E o poder? Ó que coisa interessante. E o poder da sua ressurreição, que para nós, teórico, Paulo fala assim, se nós não cremos na ressurreição, não acreditamos na ressurreição, é vã a nossa fé, não adianta nada, não precisa de nada.
A gente tem que crer que nós vamos ressuscitar. Por que ele está falando isso? Que uma boa parte dos cristãos no decorrer da história, salvo quem vê a volta de Jesus, todo mundo vai o quê? Não sei se você sabe, mas você vai morrer, tá? É assim, um acerto. Se Jesus não voltar antes, provavelmente você vai morrer. Olha para quem está de sala e fala, tomara que seja com muitos anos de vida. Né? Mas isso é inevitável para nós. Poucos escaparam dessa daí, né? Jesus morreu, mas ressuscitou e 2 foram arrebatados. Mas fora esse, no resto da humanidade está dando percentual alto. Todo mundo vai morrer. Então, a ressurreição é algo importante. E olha como Paulo associa koinonia com o quê? Para o conhecer e o poder da sua. E a comunhão, o partilhar dos seus. Conformando-me com ele na sua morte. Então, olha que interessante aqui, ó. Comunhão, então, não é só estar junto com a pessoa. Comunhão é o quê? Participar, ou tomar parte. Por isso que a Bíblia fala que entre aqueles na igreja primitiva em que havia alguma necessidade, ninguém tinha problema, ninguém mesmo tinha problema de abrir mão de algo que tinha para suprir a necessidade do outro, porque ele... Provavelmente você não vai ajudar um estranho de forma aleatória, ou vai? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um estranho com uma necessidade, tem o seu irmão de sangue com uma necessidade, quem se ajuda? Seja sincero, irmãos, quem se ajuda? Seu irmão de sangue. Sim ou não? Claro que sim. Então por isso que ele está dizendo, quando a comunidade chegava nesse alinhamento de valores, de doutrina, das coisas que eram importantes, quando eles partilhavam a vida deles, quando eles comiam juntos, quando tinham vida juntos, naturalmente o processo de alguém aparecer com uma determinada necessidade era suprido por alguém da igreja. Quem pode dizer amém? Então, comunhão aqui, ou tomar parte mesmo, é a nossa participação com Cristo. Em que, pastor? Quando alguém está sofrendo, eu também estou. Eu brinco assim, não, né? Mas eu falo diversas vezes, vida de pastor, se fosse pensar, não pode viver pelas emoções. Se vê pelo menos você morre. Porque de manhã você está fazendo geralmente, né? Geralmente não, mas é muito normal você ir num funeral de manhã, numa festa à tarde, visitar um doente ainda no período da tarde, depois acaba o dia num casamento. Você já imaginou o looping de emoções ou não? Está chorando com isso aqui. Daqui a pouco vai, limpa o rosto, tem que ir lá na verdade, aqui ainda que o cemitério é pertinho ali do local onde você vai fazer casamento. Às vezes você está ali orando de manhã por um, daqui a pouco você está com um cara de feliz, não é verdade? Celebrando, e não dá para pegar aquilo, sim ou não? Não dá para pegar e chegar lá com o outro e falar, agora não vou fazer o teu casamento, porque hoje morreu uma pessoa. Mas é essa, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e fazer parte das coisas, tomar participação. Posso ouvir um amém? Quando a gente vive assim, acaba que, naturalmente, o corpo de Cristo, a minha família em Cristo Jesus, se torna, não vou dizer porque não são os mesmos vínculos, mas elas atingem um lugar na nossa vida muito parecido com aqueles que nossos familiares de sangue. É ou não é verdade? Porque eles comungam dos mesmos valores, eles participam das mesmas coisas e todos participam juntos. Por que você está falando isso, pastor? Se você só vem na igreja, deixa eu te sugerir uma coisa, posso ou não? Né? Principalmente depois de novembro, a partir da próxima semana, procure uma casa para você congregar. Procure um lugar que é menor do que a igreja, no sentido de procure uma casa para você ir, para você conhecer alguém, para você ter uma amizade com alguém, senão você vai ficar passando pela igreja aqui, e ótimo, glória a Deus, Deus vai fazer, o ambiente é de glória, na comunhão dos irmãos o Senhor ordena a bênção, mas nós precisamos fazer parte. Amém, amados? Eu posso falar para vocês de quem foi criado, ido na igreja anos da minha vida. Eu fui na minha primeira célula em 2009, 2010, eu aceitei Jesus lá em 94. Então foi anos de igreja sem célula, mas como é saudável, eu tenho amizade até hoje com o meu líder de célula. Até hoje conheço os filhos dele, ele conhece os meus só de internet, mas tem assim, né, a gente se vê, quando pode se ver, conversa, manda uma mensagem, isso é um processo importante. Posso ouvir um amém? Tomar parte, se alegrar, o filho dele virou lutador, está lutando também no mesmo torneio que o Patrick, né? Esses dias eu encontrei eles num posto de combustível lá, feliz, ele me contando todas as coisas. Então, participe. De verdade, vida cristã não é uma vida só para você vir sentar na igreja, tem que ter participação. E dos sofrimentos de Cristo também. Aqui ele está mostrando que assim, se Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, o pedido para nós é que nós também sejamos participantes disso.
Quem chegou aqui e a igreja estava aberta? Alguém abriu. Quem chegou aqui e sentou numa cadeira? Estava limpa. Alguém limpou. Alguém arrumou. Quem escutou um louvor? Alguém tocou. Alguém ensaiou. Amém? É participar das coisas, e com alegria, não é verdade? Participando das coisas que Deus faz. Eu participo da sua morte, eu amo esse texto, porque ele fala, quem é participante com ele da morte, também é participante da ressurreição, que é o mais importante para todos nós. Todas as vezes que eu dedico a minha vida em prol de alguém, que eu me coloco em prol de alguém, que eu me derramo em prol de alguém, que tem koinonia, que eu tenho participação naquilo, eu estou me fazendo participante da obra de Cristo, da sua morte, o que vai me garantir também a minha ressurreição, minhas coloras, meus galardões, isso que seja uma realidade na vida de todos. Amém? Romanos 15, 26. Gosto desse daqui, estudando koinonia. Olha como Paulo, olha no que Paulo usa a palavra, tá? Então vai, lê comigo. Porque aprove. Acaia, tá? Uma região. Levantar. Uma coleta. Paulo chama a coleta das ofertas, olha do que ele chama. Koinonia. Olha que coisa linda, a igreja primitiva, ou Paulo quando ele vai escrever, ele também, em vez de ele chamar, igual a gente traduziu, uma coleta, uma oferta, ele fala que o momento que eu participo financeiramente de algo, eu estou tendo, sabe o quê? Koinonia. Eu estou tendo o quê? Comunhão. Agora deixa eu te falar, a nossa igreja é uma entidade sem fins lucrativos. Então ela tem como foco a atividade fim da igreja. Tem que ter um CNPJ, tem que ter, né? Não tem jeito. Tem um CNPJ. A igreja não pode ter nada que alguém usufrua no sentido de tirar proveito, nem nada. É uma igreja, tem todas as leis e as regulamentações de uma igreja. Amém, amados? Ela usa as finanças que ela levanta para aquela atividade fim. Pregar o evangelho, fazer atividades evangelísticas, coisas que diz respeito ao reino dos céus. Por que você está falando isso, pastor? Todas as vezes que eu contribuo com o meu tempo, todas as vezes que eu contribuo com meus recursos, eu estou me tornando participante. Deixa eu fazer o inverso. Dá mais pelo cenário que estamos passando de venda das notícias dessa semana. Posso ou não? Sim ou não? Se eu compro drogas, está amarrado, né? Se a pessoa compra droga, ela está financiando o quê? Não entendi. Que gera o quê? Violência, ódio, o que mais? Morte, roubo, destruição, tudo quanto é obra do inferno. Sim ou não? Sim ou não? Então ela está se fazendo o quê? Participante. Com aquilo ela está tendo o quê? Estou conseguindo fazer entender? Você vai ver em outras cartas, depois a gente faz um pouquinho mais dessa série no mês de novembro, eu vou frisando nisso daí e falando do comportamento da igreja, né? Porque fazemos algumas coisas, mas é literalmente isso que ele está querendo mostrar. A coleta que é feita, ou quando a gente faz os dízimos e ofertas aqui, ó, não é você pagando nada, não é você fazendo nada, não tem nada a ver com essas coisas. É um momento de comunhão com quem? Com a obra que o Senhor está fazendo. Um momento de comunhão com a obra que a igreja está realizando, eu me torno participante de todas aquelas coisas. Então, quando existe algo da igreja acontecendo, quando uma pessoa é salva, quando tem um lugar, quando uma pessoa escuta uma palavra, qualquer coisa que acontece, quando alguém é tocado por um post, por uma postagem, por um podcast, por qualquer coisa, se eu participo, eu estou tendo comunhão com aquilo. Não é legal? Ó, por que você está falando isso, pastor? Nem todos nós, nem temos... É uma das formas mais simples quando a gente participa economicamente, e não vou pregar disso assim, mas eu preciso também falar, posso ouvir um amém, amados? Quando eu participo economicamente das coisas, o que eu estou fazendo, pastor? Eu estou tendo comunhão com tudo aquilo e todos aqueles princípios. Eu me coloco junto com tudo aquilo que está acontecendo. É inevitável isso, é participar daquela boa ação, daquele ato que está acontecendo no mundo espiritual, e que, igual eu falei, não é uma coleta simples, é comunhão. Posso ouvir um amém? Você não está dando uma esmola em nome de Jesus. Deus não precisa de esmola. Não precisa mesmo. Deus é Deus. Deus sempre cuidou da igreja. Todas as coisas. Eu quero deixar isso bem claro. Mas é um entendimento que você tem de... Eu, às vezes, não tenho o dom de cantar. É ou não é verdade? Às vezes você não tem. Mas eu participo de tudo que está acontecendo aqui porque eu estou financeiramente amparando e participando daquilo. Entendi? Eu não posso ir para todos os lugares, mas eu posso mandar oferta para todos os lugares.
Eu nunca fui para a África pregar, mas já ofertei muitas vezes na África. Na África, em pessoas que foram pregar. Naquelas coisas, é a minha forma de ter comunhão, ou tomar parte daquilo. Conseguiu me fazer entender? Amém? Vai, vamos seguir. Ótimo. Filipenses 1,5 diz, pela vossa. Então tá, a palavra que ele fala assim, ó, falando da cooperação no evangelho, da responsabilidade. Então o que é ter comunhão? Aqui é cooperar, falando das obras, das coisas que eles faziam. A palavra cooperação aqui que a gente traduziu, também é pela sua comunhão no evangelho. Uma das formas de eu participar daquilo que Deus está fazendo, é eu servir a Deus. Quando eu estou servindo a Deus, que eu sirvo a Deus, dá para ver a Deus? Dá para ver a Deus? Não, então quem que eu sirvo? Quem eu vejo. Como é que eu posso dizer que eu amo um Deus que eu não vejo, se eu não amo a pessoa que eu vejo? Então, quando eu estou servindo também, servir é uma forma de ter comunhão. A palavra aqui é cooperação, mas no original, no grego, é koinonia. Ou seja, eu estou participando da obra. E Paulo fala, pela vossa cooperação na obra do evangelho, desde o primeiro dia até agora, e ele começa a compartilhar os benefícios que existem. Pastor, por que você está falando de todas essas coisas? Para voltar lá no primeiro versículo. Por que a igreja primitiva tinha tudo, todos, ninguém? Porque eles eram participantes de todas as coisas. Estou conseguindo fazer entender de verdade? Sim ou não? Eles eram unânimes. Vamos para o templo? Nós vamos para o templo. Eles eram unânimes. Vamos se ver todos os dias nas casas? Vamos se ver todos os dias nas casas. Mas entenda que não era um processo obrigatório. Posso ouvir um amém? É um processo normal de comunhão. Você gosta de alguém, você participa da vida com a pessoa. E não tinha internet para ficar só em casa assistindo filme. Sozinho e longe dos outros. Né? E cada vez que passa nem longe dos outros, é longe dos que estão morando ali junto. Amém, amados? Né? Posso dar uma sugestão? Passa a próxima semana sem ver celular em casa, depois você voltar para o serviço. Você vai ver, você vai conhecer que tem gente que mora até lá. Alguns vão lembrar que tem filho, que tem esposa, né? Vão notar que a pessoa mudou. Se não postar uma foto, às vezes o marido não nota, nem que a esposa era morena, virou loira. O filho está com cabelo azul, ele só descobre vendo um story. Ué, que isso? Infelizmente é assim as coisas. Então, por que eu estou focando nessa questão de ter comunhão? Tá? Ter comunhão não é fácil. Não é fácil. Por isso que a igreja perseverar. Sabe por quê? Porque tem gente que me irrita. O que me irrita, me revela. Então, se algo me irrita, provavelmente eu faço aquilo ali, ou aquilo ali é parecido comigo. Quem já viu gente assim? Oh, sim. Né? E geralmente você está comendo das palavras que você plantou. Nunca farei isso igual meu pai e minha mãe. Daqui a pouco está se vendo fazendo igualzinho. Né? Muito provavelmente. Mas eu quero frisar isso aqui, ó, porque, amados, se está chegando ou não o tempo do fim, não cabe a mim definir. Amém? Se Jesus vai voltar daqui 5 anos, 3 anos, 7 anos, para mim está cada vez mais perto. Mas para mim vai estar cada vez mais perto de forma inevitável. Por quê? Porque eu comecei a ouvir essas coisas quando eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 45 já. Eu já inverti o meu número e eu passei já. Né? Já passei 41 quando é invertido. Não é verdade? Eu estou no 45, daqui a pouco eu estou no 54, daqui a pouco vai indo, se Jesus não voltar eu quero ir até perto do 100. Vou passar um pouquinho, vamos me cuidando. Mas o que eu estou querendo frisar é o seguinte, ó, você só tem essa vida para viver. Só uma só. Se Jesus voltar daqui 200 anos, para você não faz a menor diferença, que você vai morrer. E eu estou frisando essas questões por um motivo muito simples. Religião não acrescenta muita coisa para ninguém. De verdade. A maioria das coisas que acrescenta é dor, frustração, porque a gente coloca as expectativas em alguém que quer me dar algo, ao invés de eu me inserir em algo e participar de algo. Amém, amados? Deixa eu fazer uma pergunta assim. Posso? Rápido? Então, quem aqui já ficou triste porque algum time perdeu? Alguém já ou não? Um jogo da seleção, a seleção saiu lá na última Copa, levamos gol na prorrogação. Quem ficou triste? Sim ou não? Sim. Mas quem ficou mais triste? Quem participou. Quem está jogando
tem uma ligação com as coisas de uma forma completamente diferente de quem só está. E a vida com Deus não é uma vida chamada para você ser um espectador das coisas, um espectador da igreja, ou alguém que senta no banco da igreja. É para você ser a igreja. Ai, pastor, mas daí vou ter que falar de Jesus, vão me cobrar. Aí olha para quem está do seu lado e fala assim: você vai crescer, irmão. É verdade, se você coloca, meu Deus, muda tudo, tem que ser assim. Só que assim, isso não é um processo natural. Para o homem, o mais fácil é eu não me envolver com aquilo e não me relacionar com aquilo. Eu venho é muito mais fácil, de verdade. Né? A irmã que está vindo pela primeira vez na igreja, seja bem-vinda. Né? Que Deus abençoe. Mas é muito mais fácil eu vir na igreja, eu sentar aqui, eu gostar do culto, talvez eu apertar a mão de uns 5, 10 e ir embora. Sim ou não? Claro que é. É mais difícil ir numa célula, se envolver com as pessoas, ver o problema do outro. Mas eu não tenho como falar para você o quanto vai mudar a sua vida. Não tem como expressar para você. Porque você entender que você está participando da maior organização que existe na face da terra. Da organização que vai vencer as trevas. Que tudo que você olha na TV, nas mídias sociais, roubo, morte, destruição, tudo de ruim, não vai ter mais. E o rei vai vencer, e vai vir e vai governar. E ser do lado dele ainda. Amém, amados? Mas isso não acontece naturalmente. Naturalmente eu não quero, não dá vontade. Naturalmente eu quero fugir, quero me esconder, quero ficar do meu jeito, quero ficar nos meus defeitos, quero ficar nas minhas coisas. Mas olha para quem está do seu lado, fala: ainda bem que você veio no culto, irmão. Né? Por quê, pastor? Então, servir é importante. Posso ouvir um amém? Sirva com os seus talentos. Quem tem algum talento aí? Tem uns que estão na dúvida? Todo mundo tem, tá? Todos têm coisas de Deus que Deus depositou na sua vida. Mas, olha lá, só para eu caminhar. Por que você está falando isso, pastor? Olha como comunhão é algo importante. Antes do Espírito Santo vir para a terra, nunca aconteceu algo como aconteceu com a igreja. A igreja ela cresceu de uma forma avassaladora. Amém, amados? Ela começou em Jesus Cristo, ela começou com 120 orando no cenáculo. Depois na primeira pregação já agregou mais 5.000. Quem pode dizer glória a Deus? Depois mais 3.000 e assim foi indo aos milhares. Por quê, pastor? Porque aqui tem algo extremamente importante, é isso que eu quero falar sobre comunhão, tá? Para fechar. Vamos ler aqui, bênção apostólica, que eu falo toda noite, vai! Então Paulo está atribuindo à igreja de Coríntios qual é a obra de cada um da Trindade. Amém? Pai, Filho e Espírito Santo. Então vai lá. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, amados? A graça é o que nos salva. Jesus, vai. E o amor de Deus, porque Deus é amor. E olha aqui, o cerne aqui. Aí aqui eu quero lavar a ferida assim, daí nós vamos orar. Posso ouvir um amém? Então vai. A graça do Senhor e o amor e a obra do Espírito principal na igreja. Qual é? No resumo de Paulo: comunhão. Se a obra do Espírito é comunhão, amém? Amém, amados? Se a obra do Espírito é comunhão, quanto mais guiado pelo Espírito eu sou, maior é o meu desejo de tomar parte, participar, contribuir, servir, honrar, dispor a minha vida, morrer em prol do próximo. Por isso que a maioria das religiões que não tem o componente espiritual, ela não tem muita comunhão. É só todo mundo se reúne num lugar, vai ver um show, gosta de alguma coisa, é abençoado por uma palavra, ok, glória a Deus, mas não tem um componente que é o mais importante. Todos sermos que eles sejam um em ti, assim como eu sou contigo. Deus é Espírito. Estou conseguindo me fazer entender? Por que você está dizendo isso, pastor? A prova, ou o que eu gostaria que nós refletíssemos, que obra o Espírito está podendo fazer na minha vida? Porque se a obra que Ele está fazendo na minha vida é eu vou ter sucesso, as coisas vão acontecer na minha vida, eu não sei o que, e eu não estou dizendo que você não tem que se preocupar com você. Posso ouvir um amém? Né? Até volto ali vou voltar em um slide. Posso voltar um ali? Só para mostrar uma coisa, que isso é importante, né? Tá mais nos dias de hoje falar.
Levantar uma coleta em benefício, não é em salário. É em benefício do outro, ou seja, um bem que eu faço para o próximo. Mas a Bíblia não fala que é para sustentar quem não faz nada. Inclusive Paulo orienta, não está trabalhando, não coma. Viu? É 2 amém só que sai quando fala isso. Que a gente é tão educado a isso, me dê tudo, mas é o que a Bíblia está falando. Amém, amados? Opa, volta lá, por favor, lá no último. Desculpa, eu passei a apresentação. Eu quero fechar com isso aqui. Quanto mais espiritual eu estou, mais eu vou ter o desejo de partilhar. Quanto mais espiritual eu sou, mais eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Quanto menos eu tenho comunhão com Deus, com a graça que eu fui salvo, com o amor de Deus, Pai, com o Espírito Santo, menor é o meu desejo de participar de qualquer coisa, de preocupar com a vida de ninguém. Eu quero preocupar com a minha vida. Só dá benefício porque eles tinham. Então, não estou dizendo, a Bíblia nunca orienta de falar assim, tire do seu filho e dê para o pobre. Ela não fala isso. Posso falar bem, amados? Não tem versículo falando isso. Agora, o que ela orienta em Efésios é, trabalhe mais para você ter, para você e para o próximo. Para quê? Para que você possa ter comunhão, participação. Priorize, não estou dizendo, priorize as coisas, faça as suas coisas, mas tenha o que contribuir. Estou conseguindo fazer entender de verdade? Nas poucas histórias que eu já vi gente morrer, alguns, tá bom? Já fui em leito de morte, despedida, fazer oração, fazer batismo de pessoa no fim da vida. Pouca gente eu vi, ou eu não vi nenhuma, não sei se o pastor Eduardo, que é pastor há mais tempo que eu, né? Se o senhor já viu alguém falar no leito de morte, traga o meu carro lá, que eu quero me abraçar com ele. Nunca, né, pastor Eduardo? Traga um relógio lá tal, que eu quero morrer com o meu relógio. Eu até hoje nunca vi. A maioria das resoluções é alguém querendo consertar ou falar algo a respeito de alguma outra pessoa. Porque no fim das coisas, o depósito que a gente deixa de eternidade, eu não tenho como deixar aqui, depósito de eternidade. Que a Bíblia fala que a gente trabalha enquanto está aqui, as obras ficam todas por aqui, vão ser provadas pelo fogo. Mas o legado que eu posso deixar é na vida de uma outra pessoa. Quando isso mexe dentro da gente, a gente começa a entender o que é a verdadeira igreja de modo espiritual. Estou conseguindo fazer entender de verdade? Então é o quanto eu estou tendo comunhão de verdade com Deus e com o Espírito Santo, porque isso vai despertar dentro de mim um desejo de ter comunhão com o próximo. Pastor, eu tenho timidez, tenho outras coisas, então vamos quebrar essas coisas do mundo espiritual? Deus não dá espírito de medo, talvez é os traumas, as coisas que você passou, que talvez possam interferir nesse processo, mas que eu quero colocar hoje, assim, principal para todos nós, a obra do Espírito é a comunhão. Como é que eu sei que eu estou sendo guiado pelo Espírito? Quando eu não estou pensando mais só em mim, só nas minhas coisas, mas eu estou querendo ter koinonia. Participar ativamente, tomar parte ativamente. Comunhão, para você ter uma ideia, em outras línguas, quando fala tomar a ceia, não fala tomar a ceia, é ter santa comunhão. Vamos orar? Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus. Quero orar com vocês. 2 orações, tá? Primeira oração, você está aqui pela primeira vez, quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? É o primeiro passo de ter comunhão com Deus. Eu faço isso de uma forma muito simples, declarando com meus lábios, crendo no meu coração que eu sou salvo. E a Bíblia diz que você é salvo. Paulo diz, aquele que declarar o nome do Senhor. Então, se você está aqui pela primeira vez, vou convidar toda a igreja a colocar a mão no seu coração, a baixar a sua cabeça. Vamos fazer juntos uma oração? Repete comigo dizendo assim, Senhor Jesus, eu quero, neste momento, me entregar completamente a Ti. Eu te declaro, Jesus Cristo, como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz...